A gente está aqui não é para fazer coisas mirabolantes com plantas complicadíssimas, não. Eu estou falando das plantas simples do nosso dia a dia. Eu quero que você seja capaz de controlar a sua saúde, seja qual for o problema de saúde, utilizando aquilo que você tem à sua mão, com facilidade, de maneira livre, gratuita, acessível, democrática, né? Que você não dependa de um balcão de farmácia. E mais importante, talvez, até do que tudo isso é a questão da gente saber que a gente está num caminho seguro e eficiente. Porque só faz sentido a gente mudar uma terapêutica, né? Ah, eu não quero mais usar medicamento químico, tá bom, mas como é que você vai fazer a partir daí? Então a gente precisa criar um caminho que é seguro, eu preciso ter segurança. Cara, não adianta eu dar de louco e ficar tentando fazer coisas que vão prejudicar ainda mais a minha saúde ou que não vão me garantir o resultado que eu estou procurando. Eu preciso de segurança. E eu preciso de eficiência. Que não adianta ser seguro e não funcionar. Copo d'água é seguro, todo mundo pode tomar, mas não funciona para nada, não vai resolver o problema. Você entende isso? É seguro, mas não é eficiente. O medicamento químico muitas vezes é eficiente, mas não é seguro. Então, eu estou sempre perdendo alguma coisa de cada lado? Não, as plantas medicinais nos trazem essa nova perspectiva da segurança e eficiência. Sabe como é que a gente sabe que é seguro e é eficiente? Que a gente tem milhares, dezenas de milhares de pesquisas científicas que nos provam e comprovam o tempo todo que aquilo que a gente faz com as plantas medicinais funciona e é seguro. Então, a grande sacada que a gente traz aqui no Autor da Própria Saúde não é simplesmente dizer que tal planta serve para tal coisa. Você compra um livro, você aprende. Olha, eu comprei um livro de planta medicinal lá e o homem falou que camomila é bom para dormir. Ah, ele falou que picão é bom pro fígado. Ele falou que espinheira santa é bom para gastrite. Que bom. Mas e aí? Qual é o contexto disso? E como é que isso funciona? Como é que você coloca isso em prática na sua vida? Se fosse tão simples quanto comprar um livro, conhecer meia dúzia de plantas e começar a fazer um tratamento, ninguém mais estava doente por aí. Todo mundo tinha comprado a caixinha de chá no mercado, caixinha de chá de carqueja no mercado e tinha resolvido a esteatose hepática. Funciona? Não funciona. Ué, mas o que que é então, Daniel? Planta medicinal só funciona quando é com o Daniel? Não. A questão é que nós estamos além das plantas aqui. Nós estamos usando as plantas como ferramenta de trabalho, nós estamos usando as plantas como caminho. Mas nossa consciência precisa expandir para níveis muito mais avançados e entender que muitas vezes uma planta que funcionou para muita gente talvez não funcione para mim. Entender que os motivos pelos quais eu tenho gastrite é diferente do motivo que o meu vizinho tem gastrite. Não é só, tem muito ácido no estômago, vamos tomar o omeprazol todo mundo. Não é isso. É realmente a gente conseguir conciliar esse entendimento de que meu organismo é diferente do organismo de outras pessoas. Que as causas pelas quais eu estou doente ou tenho algum problema de saúde é diferente, pode ser diferente das causas que outras pessoas têm problemas de saúde. Às vezes o mesmo problema. Então, muito mais do que tomar uma xícara de chá, eu preciso entender como é que isso tudo funciona. E uma das questões de entendimento é como o meu organismo funciona. As pessoas ficam falando coisas, porque não sabem nem como o fígado funciona, e a pessoa quer tratar o fígado. Não sabe nem como é que um pulmão funciona e quer tratar o pulmão. E a gente precisa entender o que é que está acontecendo com o nosso organismo. Quais são as origens dos meus problemas? Se eu considerar que uma pessoa pode ter gastrite por causa de estresse, a pessoa pode ter gastrite por causa de má alimentação, a pessoa pode ter gastrite porque está tomando um medicamento químico que prejudica o estômago, a pessoa pode ter gastrite porque tem hipercloridria, a pessoa pode ter gastrite porque tem H. pylori, a pessoa pode ter gastrite por N motivos. E para cada motivo, tratamento diferente. Hoje eu trouxe um assunto muito importante aqui. É sobre a hipertensão arterial. Eu já falei sobre hipertensão arterial muitas vezes, já trouxe muitos aspectos da hipertensão arterial aqui nas lives que a gente faz. Mas hoje eu trago uma abordagem diferente. A minha pergunta para você é: o que acontece quando eu não controlo minha pressão? E tem um monte de gente por aí com a pressão completamente descontrolada. O que que acontece? Quais são os riscos de eu não controlar a minha pressão adequadamente? O que pode acontecer comigo? E a gente fala muito, né? Tem que controlar a pressão, tem que controlar a pressão, tem que controlar. Por que que eu tenho que controlar a pressão? Às vezes você está tomando medicamento químico e a sua pressão não está controlada. Como é que você age diante disso? Você só aceita? Aceita que dói menos? Aceita que é assim e está tudo bem? Ou você toma a frente da sua saúde, assume a autoria da sua saúde e cria uma nova realidade, onde você realmente tem a pressão controlada? Lembrando que tem gente que a pressão controlada é 12 por 8. Mas tem gente que a pressão controlada é 13 por 9. Tem gente que a pressão controlada é 11 por 7 e assim por diante.
A gente tem que entender que tem um padrão. Até 14/9 eu ainda não tenho pressão alta. Tá tudo normal. Até 14/9 não é hipertensão arterial. Depois de 14/9 eu estou hipertenso. Aí eu preciso ter mais atenção. Mas se a minha pressão a vida inteira foi 12/8, 11/7, de repente eu estou em 13/9, 14/8, eu tenho que parar e começar a olhar o que está acontecendo, porque tem algo errado. A minha pressão está subindo. Estou num processo de subida. Está normal ainda? Tá, mas já está num processo de subida. Eu tenho que olhar para isso e começar a perceber o que é que eu estou fazendo que prejudica tanto a minha saúde. E vou apresentar para vocês as complicações da hipertensão arterial de uma forma bastante didática, e eu quero muito, muito, muito que você entenda isso, assimile isso e traga isso para a sua vida. No final, eu vou trazer para vocês aqui 3 alternativas completamente simples para você controlar a sua pressão arterial utilizando plantas medicinais. Então fica comigo que eu vou mostrar o problema, mas vou trazer aí uma luz no fim do túnel para quem precisa controlar a pressão arterial. Show de bola? Beleza? Então bora lá. Quais são os riscos de não ter a pressão arterial controlada? Vou mostrar para vocês agora quais são esses riscos. Então, primeiro de tudo, é importante a gente entender que no mundo, uma em cada. A hipertensão arterial é uma das 3 doenças evitáveis que mais matam no mundo. Então, se a gente está falando de uma doença evitável, quer dizer que eu não precisaria ter hipertensão arterial. Já começa por aí a reflexão que você precisa fazer. Se você é hipertenso, é porque você fez alguma coisa errada, porque você não precisava ter hipertensão arterial. Ponto final. É uma doença considerada a doença do comportamento humano. O que que isso significa, Daniel? Doença do comportamento humano. É exatamente os fatores de risco aqui embaixo que vão mostrar para a gente que é o nosso comportamento que prejudica a minha pressão arterial, o controle da minha pressão arterial. Então vamos ver como é que fica isso? Outro dado importante aqui, ó. 1 em cada 4 brasileiros é hipertenso. 25% da população do Brasil adulta é hipertenso. Pense sobre isso. E quais são então esses fatores de risco? Aquilo que me leva a desenvolver essa hipertensão. Eu tenho sedentarismo, ou seja, as pessoas não fazem nada, as pessoas não andam, não caminham, não correm, não andam de bicicleta, sabe? É controle remoto para tudo, é Netflix o final de semana inteiro, a pessoa não vai numa praia, não vai num parque, não faz uma caminhada, não faz nada. Sedentarismo total. Essa falta de atividade física é altamente lesiva para o sistema cardiovascular e pode levar e leva à hipertensão arterial, e isso é um problema. Então, comportamento humano. Segundo, obesidade. Ah, Dani, mas eu não escolhi ser hipertenso. Não, não escolheu, mas tem muita coisa aí que você podia ter mudado na sua vida. Uma delas, controle da ansiedade, o controle da alimentação, o aumento da atividade física. Tudo isso pode te levar a sair de um quadro de obesidade ou evitar que ele aconteça. A obesidade é uma doença do comportamento humano também. Então, a gente tem aqui já 2 fatores comportamentais que a gente precisa mudar. Terceiro, diabetes. A diabetes é irmã da hipertensão. Quem tem diabetes tem muito mais chance de ter hipertensão do que uma pessoa que não tem diabetes. E diabetes também é uma doença do comportamento humano. A diabetes tipo 2, que é a mais prevalente na sociedade, ela também é uma doença do comportamento humano. E a gente precisa considerar isso, certo? Dá para controlar e dá para evitar. Ninguém precisava ter diabetes tipo 2. É o comportamento humano. Terceiro, estresse elevado. E estresse elevado, gente, faz parte do nosso comportamento. Você escolhe estar estressado ou não, estar nervoso, estar ansioso e coisa e tal, e pode encontrar alternativas para sair dessa situação. É uma escolha pessoal que a gente precisa fazer. Ah, mas a minha vida é muito difícil. Ah, mas o trabalho, ah, mas a família, mas eu tenho um problema, mas eu tenho não sei o quê. Tudo isso está dentro do comportamento humano, tá? Então, por isso que a gente fala que a hipertensão é uma doença do comportamento humano. Colesterol elevado, principalmente pelo excesso de carboidrato. O que eleva seu colesterol de verdade não é o consumo de gordura. Consumir gordura é até, vamos dizer assim, se você parasse de comer carboidrato e consumisse mais gordura, que seria uma dieta cetogênica, provavelmente o seu colesterol se organizaria. A questão de ter um colesterol muito elevado está diretamente relacionado com o excesso de carboidrato. Seu fígado pega o carboidrato, transforma em colesterol para poder guardar. Eita, olha aí, tá errado, tá vendo? Então, o que a gente tem que olhar para a nossa alimentação também é reduzir o consumo de carboidratos simples, farináceos, macarrão, biscoito, bolacha, bolo, pão, que mais? Tapioca, pão de queijo. Tudo isso nos leva a um excesso de carboidrato simples, que obviamente compromete o nosso nível de colesterol, que pode levar à hipertensão arterial também.
Outra coisa, alimentação artificial, sintética, hiperprocessada. Comer coisa artificial, gente. Tudo que vem no pacotinho, tudo que a indústria produziu, isso é um lixo. Cheio de conservante, corante, antiumectante, estabilizador, flavorizante. Cara, tudo isso prejudica o seu organismo em todos os sentidos, inclusive o sistema cardiovascular. Muitos desses produtos artificiais utilizados nesses produtos alimentícios que se compra no supermercado, como por exemplo a gordura hidrogenada, que está presente em quase tudo que a gente compra industrializado, o glutamato monossódico, que está presente em quase tudo que é industrializado, tudo isso prejudica o nosso sistema cardiovascular de maneira absurda. Então a gente precisa começar a fazer uma alimentação mais natural. Vegetais frescos, é isso que a gente precisa comer. O que salva a nossa vida, nosso coração, nossa pressão arterial são vegetais frescos. Coma mais fruta, coma mais verdura, legume, semente. Coma aquilo que a natureza produz e você está no caminho certo. Como que a indústria produz e você está na unha do capeta, certo? Então, pense sobre isso, principalmente com relação às crianças. Outra questão, o tabagismo. Cigarro, eu não preciso nem falar muito, né? Pelo amor de Deus, cigarro. Cigarro é um suicídio consentido. E o consumo excessivo de álcool, que também causa enrijecimento das artérias e pode levar à hipertensão arterial também. Então, logicamente que ao longo do tempo, tabagismo e consumo excessivo de álcool levam a enrijecimento de artérias, ao entupimento de artérias, arteriosclerose, trombose, e tudo isso leva à hipertensão arterial. Uso de medicamento químico. Se você olhar a bula dos medicamentos químicos, muitos deles causam hipertensão arterial, arritmia cardíaca, angina, infarto e tantos outros problemas cardiovasculares. Então, você precisa olhar para a bula dos seus medicamentos para ter certeza que você está tomando um medicamento que não prejudica o seu sistema cardiovascular. E se prejudica, você vai ter que encontrar alternativas, quem sabe as plantas medicinais possam te ajudar a sair desse buraco e começar a criar uma nova realidade para a sua saúde. E problemas renais. Os rins, eles participam do controle da hipertensão arterial. Existe um sistema no nosso organismo chamado renina, angiotensina, aldosterona, que controla a quantidade de líquido e sais dentro do nosso organismo. E quem controla isso é a renina, que é produzida no rim. Quando eu tenho um problema renal, onde eu tenho um descontrole da produção da renina, automaticamente eu tenho um descontrole da produção da angiotensina, que faz os vasos sanguíneos se contraírem, e da aldosterona, que faz esse controle diurético. Então, quando o rim não funciona bem, a pressão arterial sofre com isso. Além de que, se eu tenho um problema de filtragem renal, que eu não consigo colocar líquido para fora, eu vou começar a inchar por dentro, a acumular líquidos, e isso vai sobrecarregar o meu sistema circulatório, automaticamente eu vou ter uma hipertensão arterial também. Então, de vários sentidos, o rim participa desse controle da pressão arterial e ele precisa estar funcionando bem. E por fim, e talvez o menos importante, seja a propensão genética. Ou seja, seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó tem hipertensão arterial. E fica parecendo assim, se eles têm, eu também tenho e acabou, não tem jogo. Mentira! Você tem uma propensão. Pode ser que isso aconteça, mas só vai acontecer se você permitir. Como é que você permite isso? Olhando todos esses outros fatores que estão aqui. Então, é o sedentarismo, a obesidade, a diabetes, o estresse elevado, o colesterol elevado, alimentação artificial, o tabagismo, o consumo de água, de álcool, uso de medicamento químico, problema renal. Se você não olhar para tudo isso, aí sim a sua propensão genética vai fazer de você um hipertenso. Mas se você resolve todos esses problemas aqui, aí você não tem hipertensão arterial, mesmo com a propensão genética, certo? Então é muito importante a gente refletir sobre tudo isso, porque, como eu disse, é uma doença do comportamento humano. Essa é a pergunta de R$ 1 milhão que ninguém quer se fazer em casa. Se você é hipertenso, você toma 1, 2, 3, 4. Eu já vi gente que tomava 6 medicamentos para tentar controlar a pressão arterial. Se você toma tudo isso para controlar a sua pressão e a sua pressão continua tendo picos, ou ainda você tem dificuldade para manter a pressão controlada, eu te pergunto, meu amigo, minha amiga que me acompanha nesse momento, preste atenção no que eu vou dizer. Não te parece que tem algo estranho, algo errado na maneira como você está cuidando da sua saúde? Será que não é hora de você refletir que se você não mudar isso e não controlar a sua pressão, você vai morrer mais cedo do que deveria? Morrer todo mundo vai, né? Mas você vai morrer antes do que todo mundo? Antes do que deveria? Você vai encurtar seu prazo de validade? Aí você vai continuar insistindo em alguma coisa que não funciona? Eu acho que tem uma questão aí que você precisa, sabe, ser muito sincero consigo mesmo e verdadeiro com as outras pessoas. O que é que você está fazendo da sua saúde? Reflita sobre isso.
Muito bem. E aí eu queria que, primeiro de tudo, vocês conhecessem o coração e tentassem entender como é que funciona esse bendito esse coração. A gente sabe que o coração é um músculo que bate, é uma bomba de sangue que fica bombeando o sangue o tempo inteiro. Mas como esse Paranauê realmente funciona? Dá uma olhada aí na tela. Eu separei o coração aqui e coloquei as 4 cavidades do coração. O coração é feito por 4 cavidades. Nós temos um coração tetracavitário. Todos os mamíferos têm coração tetracavitário, certo? Então eu tenho no número 1 aqui o átrio direito. No número 2, eu tenho o ventrículo direito. Então, o que fica para cima é átrio, o que fica para baixo é ventrículo. Então, eu tenho 2 átrios em cima, 2 ventrículos embaixo. Eu tenho o átrio direito e o ventrículo direito. E eu tenho o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Então, aqui são as 4 cavidades do coração. Beleza? Top! Então, a gente já entendeu que o coração tem 4 cavidades. Mas o que mais o coração tem? O coração tem válvulas. Ele tem 4 válvulas também. Cada cavidade é fechada pela sua válvula. Então eu tenho primeiro a válvula tricúspide. Ela separa o átrio direito do ventrículo direito. Depois eu tenho a válvula pulmonar que separa o ventrículo direito do pulmão. Sim, o coração joga sangue no pulmão antes de devolver para o seu corpo. Eu já vou explicar isso para você. Depois, eu tenho uma válvula mitral aqui em cima que separa o átrio esquerdo do ventrículo esquerdo, que é o sangue que volta do pulmão. E aí, por fim, eu tenho a válvula aórtica, que separa o ventrículo esquerdo da aorta, que é a saída do coração. Então, essa aqui fecha a válvula aórtica, encerra o seu coração, beleza? Essas são as 4 válvulas do seu coração: tricúspide, pulmonar, mitral e aorta. São as 4 válvulas do coração e elas controlam o fluxo de sangue para ele sempre seguir o mesmo caminho, para não ter volta de sangue num caminho que a gente não quer. A gente não quer que o sangue volte. Eu quero que o sangue sempre siga o caminho dele. E são essas válvulas que controlam o fluxo de sangue no coração, beleza? Então já entendemos, tem 4 cavidades e 4 válvulas no coração. E aí eu tenho o movimento do coração. Eu tenho a sístole, que é a contração do músculo cardíaco, e eu tenho a diástole, que é o relaxamento do músculo cardíaco. A sístole, ela está conectada com os átrios. Os átrios contraem, eu tenho uma sístole. Ele joga o sangue para frente. Quando ele relaxa, eu tenho uma diástole e aí os ventrículos jogam sangue para frente. Então eu tenho sístole, o átrio joga sangue para os ventrículos, eu tenho diástole, os ventrículos jogam sangue para o pulmão e para a aorta para sair do coração, certo? Então, sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole. Esse é o batimento cardíaco. Tum, 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 tum. Sístole, diástole, sístole, diástole. E a pressão é sempre igual. Tanto na sístole quanto na diástole, eu tenho sempre um equilíbrio de pressão. Então, quando eu olho lá a pressão 12/8, é 12 na sístole e 8 na diástole. 12 na sístole, 8 na diástole. E isso não pode mudar. Existe uma relação entre sístole e diástole que precisa ser respeitada. Normalmente, a diástole ela é 2/3 da sístole. Então, eu tenho 12, 8. 12, 8. 12, 8. Certo? Então, essa é uma relação que tem que se manter sempre equilibrada e funcionando para tudo dar certo no nosso coração. Sempre é equilibrado. Se não tem erro no coração, sempre é equilibrado o batimento cardíaco. Então, quando eu tenho uma sístole, a válvula tricúspide abre e o sangue do átrio direito vai para o ventrículo direito. Quando eu tenho uma diástole, o sangue do ventrículo direito passa pela válvula pulmonar e vai para o pulmão. Quando eu tenho outra sístole, o sangue que está voltando do pulmão vai ser comprimido e jogado aqui do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. E aí, quando eu tenho a última diástole, o sangue que está no ventrículo esquerdo vai para a aorta pulmonar e se espalha pelo organismo, certo? É isso que é o movimento cardíaco. E aí eu tenho a chegada do sangue no coração. Quem manda sangue para o coração é a veia cava. Eu tenho a veia cava superior, que traz o sangue dessa parte aqui,
E eu tenho a inferior, que traz lá da parte de baixo toda, desde o pé para cima, o sangue chega pela cava inferior. Essas duas se conectam e vão entrar no coração aqui. Então, o movimento do sangue começa com a chegada dele lá pela veia cava. A veia vem para o coração, a artéria sai do coração. A veia vem e a artéria vai, beleza? Então, a veia cava traz sangue para o coração. Depois que a veia trouxe e encheu o átrio direito, aí a gente tem uma sístole e ele vai mandar esse sangue ao fluxo aqui, ó, atravessando e chegando aqui no átrio direito. Vai de novo, do ventrículo direito, ele sobe para o pulmão. Então, por que ele vai para o pulmão? Ele vai para o pulmão para respirar. O meu sangue precisa de oxigênio. Da onde que vem o oxigênio? Do pulmão. Então, esse sangue que chegou no coração, ele é pobre em oxigênio. Então, ele vai entrar no meu coração, pobre em oxigênio, e quando eu jogar ele para o pulmão, eu tenho ali a artéria pulmonar, ele vai para o pulmão e ele vai pegar oxigênio e deixar o gás carbônico. Quando ele volta para o meu coração, aqui pelo lado de cá, pela veia pulmonar, veia vem para o coração, quando eu tenho o sangue que veio do pulmão, ele está rico em oxigênio. Olha que maravilha. E agora sim, com esse sangue rico em oxigênio, eu mando ele para o ventrículo esquerdo e o ventrículo esquerdo vai bombear ele para a aorta. E aí, na aorta, ele vai para todo o organismo. A gente tem o arco da aorta lá em cima, da onde tem 3 saídas para cima e uma saída maior para baixo para espalhar sangue para todo o organismo. Acabou a circulação sanguínea. Olha que legal. A veia cava traz o sangue, a artéria aorta manda o sangue para todo o coração. Beleza? E no meio do caminho tem que passar pelo pulmão. Muito bem. Então eu tenho aqui o que acontece quando a minha pressão não está bem controlada. Esse slide aqui, ele mostra para a gente o que acontece quando não está controlado. Quando não está controlado, o sangue no meu corpo, ele está com uma pressão maior. E, inclusive, uma pressão de retorno para o coração. Lembra que eu falei que o sangue sai pela aorta e vai se espalhar pelo organismo? Só que está tudo numa pressão controlada. Quando eu estou com hipertensão arterial descontrolada, esse sangue que está na aorta, ele também está com mais pressão. E ele está empurrando o coração para trás. O coração está tentando mandar o sangue para a aorta e a aorta está tentando mandar o sangue de volta para o coração. Então, para que não haja um retorno de sangue para dentro do coração, o que o coração faz? Ele aumenta a pressão que empurra o sangue para a aorta. Quem que empurra o sangue para a aorta? O nosso ventrículo esquerdo. Se você olhar aqui no desenho, ó, vou tentar mostrar aqui para você no desenho. Eu tenho aqui uma pressão normal aqui, eu tenho uma pressão normal aqui embaixo, eu tenho uma pressão normal também. Só que quando chega do outro lado, quando eu estou aqui, ó, eu não consigo chegar lá. Quando eu estou aqui no ventrículo esquerdo, veja que as flechas azuis estão maiores. Ele começa a fazer mais pressão para tentar empurrar o sangue na aorta. Entendeu? Esse é o problema. Esse é o problema. Então, quando o meu ventrículo esquerdo aumenta a pressão para empurrar o sangue na aorta, ele começa a entrar num processo chamado de hipertrofia. O que é hipertrofia? É crescimento do músculo. O coração é um músculo. E se ele aumenta a força, ele vai enrijecer as paredes, ele vai engrossar as paredes. Eu entro numa hipertrofia do ventrículo esquerdo. E isso é um grande problema. Porque aí eu tenho uma rigidez desse ventrículo e ele vai, cada vez que ele engrossa a parede, ele vai perdendo a capacidade de se contrair e mandar o sangue para a aorta. Eita, rapaz! E aí eu tenho um desequilíbrio dentro do coração dessa pressão. Por quê? Porque a minha diástole precisa ser mais forte para conseguir empurrar o sangue. Só que aí quando eu faço isso, eu prejudico todo o sistema, inclusive no pulmão, inclusive em outras partes do organismo. Então, quando eu estou com a pressão arterial sistêmica em todo o meu organismo descompensada, mais alta do que o normal, o meu coração usa a estratégia de aumentar a contração do ventrículo esquerdo. Quando ele faz isso, ele aumenta a força de empurrar o sangue, mas ele engrossa a parede do ventrículo. Quando ele engrossa a parede do ventrículo, automaticamente ele vai perdendo a elasticidade do ventrículo, ele vai ficando mais duro e eu vou entrando num processo em que todo o coração começa a descompensar por falta da capacidade de contração desse ventrículo. E aí eu entro nesse processo aqui, dá uma olhada nessa imagem.
Tá vendo como a parede do ventrículo aqui, ó? Você consegue ver minha setinha do mouse aí? A parede do ventrículo esquerdo, olha como ela tá grossa. Olha, o resto tá normal. O resto tá normal. Os átrios em cima estão normais. O ventrículo direito tá normal, mas o ventrículo esquerdo tem uma parede muito grossa. Olha como falta espaço dentro dele para o sangue circular. O que que acontece? O coração vai tentar compensar esse esforço, né, que o ventrículo não consegue fazer. Aí eu entro num processo de estresse cardíaco. Então, eu estou aumentando o estresse nas células do coração, porque eu estou com hipertrofia do ventrículo esquerdo. Todo o coração começa a sofrer, começa a se esforçar para a coisa dar certo. Só que aí eu começo esse esforço excessivo do coração começa a fazer um processo chamado de hipertrofia cardíaca. Aí começa com todo o coração aumentando a espessura da parede. Começa a juntar fibras de colágeno junto com as fibras cardíacas e eu começo a perder a capacidade de bombeamento do coração. Esse processo se chama insuficiência cardíaca. Uma pressão arterial descontrolada vai levar você à insuficiência cardíaca. Olha que loucura, gente! Porque o coração todo vai ficar enrijecido. Dá uma olhada aqui, ó. Esse coração aqui, que está pertinho de mim aqui, ó, esse primeiro aqui, ele é um coração normal. Olha as paredes dele rosadas aqui, como são fininhas. Agora, olha o outro ali do lado. Olha como ele está com as paredes engrossadas. Eu perdi a capacidade de bombear o sangue, eu perco a capacidade, eu começo a entrar nesse processo de insuficiência cardíaca. Tá, Daniel, mas o que que acontece a partir do momento que eu tenho uma insuficiência cardíaca? Bom, várias coisas podem acontecer. Primeira delas, edema pulmonar. Você começa a acumular líquido no pulmão. Como você não tem mais força de contração no seu coração, o sangue, quando ele é bombeado para dentro do pulmão, ele não circula na velocidade necessária. Ele começa a acumular líquidos dentro do seu pulmão. E aí você fica com aquela tosse cardíaca. Quem tem insuficiência cardíaca fica tossindo o tempo todo. Tem que dormir sentado. Por quê? Tem líquido no pulmão. É o edema pulmonar. Outro processo, a ascite. Por conta do fígado, por conta da circulação toda abdominal, a pessoa começa a perder líquido do sangue para a cavidade abdominal e começa a acumular, fica com a barriga d'água, né? É a famosa ascite. Então tem líquido acumulado na cavidade abdominal também. E o terceiro lugar que acumula líquido é nas pernas, que é o edema periférico. Sabe quando a pessoa fala assim, ai, como eu tô inchada? A pessoa aperta, fica um buraco na pele. Ai, como eu tô inchada. Isso é edema periférico. E esse edema periférico pode acontecer por vários motivos, mas na insuficiência cardíaca ele acontece por essa dificuldade do sangue circular da perna para o restante do organismo. Então, essa lentidão do sangue faz com que ele acabe acumulando líquidos nas pernas. A pessoa fica com a perna inchada, com a barriga inchada e com água no pulmão. Isso pode levar a uma perda da capacidade renal. Como o sangue não está circulando no rim adequadamente, ele começa a perder a capacidade renal dele. E isso é um problema, porque lembra que o rim está ligado com todo o processo de controle da hipertensão arterial. Se eu perder a capacidade do rim, eu estou perdendo também a minha capacidade de controlar minha pressão arterial. Eu vou piorar o quadro por conta de uma perda da capacidade renal. E eu posso entrar numa congestão hepática e numa cirrose cardíaca. O sangue não circula no coração. E aí eu começo a ter uma congestão. O que é uma congestão? A coisa não anda. A coisa não anda, não tem fluxo de sangue. Eu começo a acumular toxinas dentro do fígado. E essas toxinas começam a matar as células do fígado. E aí eu entro num processo de necrose das células hepáticas, dos hepatócitos. Quando eles morrem, eu tenho uma cirrose. Eu começo a perder o meu fígado por falta de capacidade de circulação. Isso pode acontecer também. Quem tem problema cardíaco grave, insuficiência cardíaca grave, deve observar o fígado também, que ele pode sofrer com isso. Pode causar arritmia cardíaca, ou seja, o coração dispara, é uma tentativa dele de fazer a coisa funcionar, né? Ou ele pode ficar mais lento, ou ele pode disparar. Então você tem as arritmias cardíacas, tanto bradicardia, que é o coração lento, quanto a taquicardia, que é o coração mais acelerado. E pode formar coágulos. Como o sangue não circula bem nas pernas, por exemplo, ele pode formar coágulos e você tem uma trombose. O sangue parado, ele coagula. Se ele não está circulando adequadamente, ele tem, quanto menos o sangue circula, mais chance de coagular, formar coágulos. Se for na perna, você pode ter uma trombose. Se for um coágulo menor, por exemplo, no pulmão, você pode ter uma embolia pulmonar. Se for no coração e entupir uma coronária, você pode ter um infarto.
Se for no cérebro, você pode ter um AVC, um entupimento, vai ter um AVC e pode vir a morrer, certo? Ou ficar com sequelas terríveis. Então, o sangue que não circula bem aumenta o risco de formação de coágulos, de trombos no organismo. E aí você pode também, não tendo esse bom fluxo no corpo como um todo, vai faltar sangue no seu cérebro também. E a falta de circulação sanguínea pode levar à demência. Então, há risco maior de demência, de perda de memória, perda de capacidade cognitiva e tudo mais, por falta de circulação sanguínea adequada, falta de oxigenação do cérebro, falta de limpeza desse cérebro, do sangue também limpa o cérebro. Enfim, tudo fica prejudicado porque a sua pressão arterial não estava controlada. Pense bem, e tem gente que está há 20, 30 anos com a pressão arterial descontrolada e acha que está tudo bem. Para você está tudo bem? Para mim não está. E aí, o que a gente faz, então? O que a gente vai fazer? Né? Se eu tenho todas essas complicações, o que eu vou fazer para resolver isso se muitas vezes o medicamento químico já não está resolvendo o meu problema ou há muito tempo não resolve o meu problema? Bom, muito bem. Uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês. Não existe fórmula mágica. Não existe uma fórmula mágica, não existe uma receita única que resolve todos os problemas de hipertensão arterial, não existe uma planta milagrosa que trata e resolve e elimina tudo de uma vez. Não tem, não tem, não tem e nunca vai ter. A única coisa que tem aqui é conhecimento. Um conhecimento bem aplicado pode controlar uma pressão arterial 12/8 e deixar ela tranquilinha a vida inteira. Esse conhecimento é o conhecimento que nos liberta e nos cura. O que eu, como autor da minha própria saúde, aqui trabalhando nesse projeto, tenho para oferecer para cada um de vocês é conhecimento. O que nós estamos trazendo aqui nessa live hoje é um bruta de um conhecimento sobre fisiologia do coração, sobre a fisiopatologia da insuficiência cardíaca, de uma maneira simplificada que todo mundo pode entender. Para que você perceba o risco que você corre quando você não controla a sua pressão arterial de maneira adequada. Então, o que nós estamos fazendo aqui é mostrar para você conhecimento. Agora, você precisa conhecer as plantas e como aplicar as plantas para poder ter o resultado que você espera. Eu poderia falar para você aqui 100 plantas que podem controlar a sua pressão arterial. Aí você vai fazer o quê? Vai tomar o chá de todas elas? Vai tomar o chá de cada um dia? O que é que vai controlar a sua pressão? Você vai ter que primeiro olhar para o seu processo, para o seu estilo de vida, lembrando que hipertensão arterial é uma doença do estilo de vida, e você vai ter que olhar e entender o que é que no meu comportamento eu preciso mudar para melhorar essa situação. Às vezes é alimentação, às vezes é atividade física, consumo de água, estresse, tabagismo, cigarro, álcool, medicamento químico. Enfim, tem uma grande vertente de coisas que você pode olhar e começar a fazer uma mudança. Que planta não vai fazer milagre se você continuar fumando, bebendo, não faz uma atividade física, tá diabético, tá obeso, estressado pra caramba e comendo tudo errado. Pô, não tem planta que salve você. É uma parceria que você faz com as plantas. Você usa a planta, ela te ajuda. Mas para resolver o problema, você tem que fazer sua parte também. E essas mudanças são extremamente importantes e necessárias. Então, isso já é um fator importante que a gente precisa observar. Não tem milagre. E eu preciso ter conhecimento para entender quais são as plantas que podem me ajudar e como elas podem me ajudar. Eu vou apresentar para vocês 3 receitas aqui que, para mim, são muito boas. E para muita gente vai funcionar. Vou te apresentar 3 receitas que você pode fazer na sua casa com simplicidade. Agora, vou te confessar uma coisa. Nem todo mundo vai conseguir controlar a pressão com essas 3 receitas. Nem fazendo as 3 juntas. Tem gente que não vai controlar. Porque tem muito mais por trás disso do que simplesmente tomar uma xícara de chá ou fazer um suco. Entende isso? Então, eu vou mostrar para você agora essas 3 receitas, mas o que eu quero é que você entenda. Elas não são a resposta única e definitiva para controlar a sua pressão. Você precisa aprender a fazer isso da maneira correta. Então, bora lá que eu vou mostrar para vocês. 3 receitas. Primeiro, suco de beterraba. Por que beterraba controla a minha pressão, Daniel? Vou te dizer por quê. A beterraba é rica num negócio chamado nitrito. E o nitrito, quando entra no seu organismo, ele desencadeia uma sequência de reações químicas nas células do seu vaso sanguíneo. Olha que coisa louca! Ali nas células do seu vaso sanguíneo, vai agir na citrulina com a arginina e vai fazer um paranauê ali para que haja relaxamento da musculatura. Mas qual músculo, Daniel? Do seu vaso sanguíneo. Cada vaso sanguíneo tem um monte de músculo em volta dele que faz ele dilatar
e baixa a pressão, ou faz ele contrair e sobe a pressão. A maioria dos medicamentos químicos que você pode usar para controlar a sua pressão arterial tratam justamente disso, relaxar a musculatura do vaso sanguíneo. E o que a beterraba faz? Ela relaxa a musculatura do vaso sanguíneo, porque ela produz óxido nítrico, que é um gás que está no seu sangue e que vai lá na sua célula do vaso sanguíneo, da sua artéria, e vai desencadear reações químicas que vão fazer essa musculatura relaxar. Quando a musculatura relaxa, a pressão cai. E a beterraba, para mim, é considerado dentro da metodologia PS, nós consideramos a beterraba como um tratamento de emergência para controle da pressão arterial. Guarde isso. Um pico de pressão muito alto. Se você der um suco de beterraba para a pessoa, em questão de 20 a 40 minutos, ela vai ter baixado a metade do pico de pressão já, tirando ela de uma zona de risco e permitindo que ela busque o atendimento médico. A beterraba é essencial para quem tem hipertensão arterial, sempre tem que ter beterraba em casa. Lembrando, não é um milagre. Vai funcionar para a maioria das pessoas. Para algumas pessoas pode ser que não seja o ideal o suco de beterraba. Ah, eu tenho diabetes, Daniel. Posso usar beterraba? Claro que pode. Vou dizer uma coisa para vocês. Beterraba controla a diabetes também. Para com essa palhaçada de que beterraba dá diabetes, que beterraba tem açúcar e coisa e tal. Para! Beterraba, inclusive, ajuda a controlar a diabetes. Então não tem problema, tá? Segunda alternativa, água de alho. Gente, tem pessoas, alunos meus, que fizeram a água de alho e a pressão baixou tanto que ele teve que parar de tomar água de alho. O que o alho faz? O alho tem uma substância chamada aliina. E a aliina, quando ela entra em contato com a água, ela se converte em alicina. E a alicina vai se dispersar nessa água que você vai tomar. A alicina, ela é vasodilatadora, controladora do colesterol, controladora da glicemia. Ela vai ajudar em todos os aspectos. Ah, Daniel, se eu tomar uma água de alho agora, minha pressão vai baixar na hora? Não. Você precisa de pelo menos uma semana tomando água de alho para ver realmente os resultados dela acontecendo. A tendência é de que haja já uma redução da sua pressão arterial. Então, olhe para isso. Cuidado com o alho, só pessoas que têm deficiência de coagulação sanguínea. O alho reduz a coagulação, tipo o AS. Ele vai reduzir a coagulação sanguínea, evitar a formação de trombos, vai evitar a trombose. É uma planta maravilhosa. Mas quem está com dengue hemorrágica, quem está com problemas de sangramento, quem está tomando medicamento anticoagulante, como varfarina, xarelto e outros, tem que tomar cuidado com o alho, tá? Então é uma alternativa, mas quem tem problema de coagulação não deve tomar, tá bom? Terceira, é as sete sangrias. Essa plantinha nasce nas calçadas. Nasce em terreno baldio, em quintal, em horta, em jardim, você consegue achar sete sangrias nascendo. Dá para comprar sete sangrias também, lógico, você encontra em lojas de produtos naturais. Tem sete sangria, cuidado com a qualidade da sete sangria que vendem por aí, porque tem muita porcaria, muito lixo sendo vendido e planta errada também. Eu recomendo sempre que você procure a Empório Folha e Vida, que é a loja de plantas medicinais do autor da própria saúde, onde a gente garante que é a planta correta, seca da maneira correta, com a melhor qualidade que você vai encontrar no mercado hoje, tá? Mas você pode colher, pode comprar em outro lugar se quiser também. O que a sete sangria faz? A mesma coisa que a losartana. Ela também é uma inibidora de angiotensina e ela vai causar dilatação do vaso sanguíneo, além de ser uma planta diurética que vai eliminar líquidos do seu organismo. Então, a sete sangrias é maravilhosa e é usada milenarmente para controlar a pressão arterial. Na Europa antiga, o nome dela é sete sangrias, justamente porque na Europa antiga, as pessoas, quando tinham pressão arterial muito elevada, faziam sangria. O que era isso? Entrava numa banheira de água quente, cortava os pulsos e deixava sangrar. Era uma sangria. Até a pessoa desmaiar. Quando a pessoa desmaiava, o barbeiro ia lá, amarrava, parava o sangramento, e aí a pessoa mantinha a pressão controlada durante um período e depois tinha que fazer sangria de novo. Era um inferno a vida da pessoa. E aí essa planta era chamada de sete sangrias porque o tratamento com ela valia por sete sangrias. Então, ela já é milenarmente conhecida e reconhecida, está nas farmacopeias do mundo inteiro, e é uma planta muito fácil de ser encontrada no Brasil, em, como eu disse, quintais, jardins, terrenos baldios, calçadas, a sete sangria está nascendo por aí. Bom, o que eu posso dizer sobre esses três tratamentos? Eles são maravilhosos, eles são incríveis, já salvaram vidas e já mudaram a vida de muitas pessoas. Mas, como eu disse, não tem milagre nesses tratamentos. Para você ter o resultado que você espera usando essas plantas medicinais, você precisa fazer a sua parte, entender o que é que está errado com a sua pressão arterial e fazer o controle necessário.
certo? Isso é muito importante. Se você fizer as mudanças que precisam ser feitas, você terá resultado com essas plantas e muitas outras. Existem dezenas, centenas de outras plantas medicinais que controlam a pressão arterial também. E talvez no seu caso específico você precise de uma outra planta. Esse é o conhecimento. Continue acompanhando o Autor da Própria Saúde, acompanhe as nossas lives, nosso conteúdo, compartilhe esse conteúdo com muita gente, porque olha, muita gente está sofrendo de hipertensão arterial. Compartilhando esse conteúdo, você vai fazer esse conteúdo chegar a pessoas que talvez estejam desesperadas para controlar a pressão e que não entendem por que a pressão não baixa. Hoje, nessa aula incrível que a gente trouxe aqui, eu tenho certeza que você foi capaz de entender por que é tão importante controlar a sua pressão arterial, a origem da sua hipertensão arterial e por que os medicamentos químicos algumas vezes não funcionam. E qual é o caminho para você encontrar o controle da sua pressão arterial de maneira segura e eficiente, utilizando as plantas medicinais. É isso, galera. Espero ter sido um encontro maravilhoso, que vocês estejam aí felizes e coloquem em prática esse conhecimento. Usa o suco de beterraba, usa água de alho, chá de 7 sangrias e continue estudando. Continue buscando conhecimento para poder ser cada vez mais livre.